Olá pessoal, mais um vídeo com letra de lei. Capítulo 1 da competência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas Constituições dos Estados. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Inciso 1, de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Inciso 2, sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista em interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito, se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no fórum de domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no fórum de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no fórum de domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no fórum de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer fórum. Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no fórum de qualquer deles, à escolha do autor. Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no fórum de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o fórum de situação da coisa. Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo fórum de domicílio do réu ou pelo fórum de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no fórum de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Artigo 48. O fórum de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente. Inciso 1. O fórum de situação dos bens imóveis. Inciso 2. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. Inciso 3. Não havendo bens imóveis, o fórum do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no fórum de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no fórum de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51.
É competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Parágrafo único. Se a união for a demandada, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Artigo 53. É competente o fórum: inciso 1, para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Alínea A, de domicílio do guardião de filho incapaz. Alínea B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Alínea C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Alínea D, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha. Inciso 2, de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. Inciso 3, do lugar. Alínea A, onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Alínea B, onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Alínea C, onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Alínea D, onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Alínea I, de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. Alínea F, da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4, do lugar do ato ou fato para a ação. Alínea A, de reparação de dano. Alínea B, em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. Inciso 5, de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Pessoal, se gostou e apoia a continuação deste trabalho de transformar as legislações em áudio, se inscreve e deixa o gostei.